Olá, queridos, paz do Senhor Jesus para todos. Amados, hoje nós vamos falar dos Salmos capítulo 12. Esse é mais um salmo de Davi. E Davi, ele faz uma comparação aqui entre a falsidade do homem e a veracidade da palavra de Deus. No capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim, olha: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem, com essa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salva aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os preservarás para sempre. Os ímpios andam por toda a parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém, queridos? Olha, nós entendemos aqui que Davi, ele está fazendo, ele está contrastando, ele está comparando, as dificuldades causadas pelas palavras perversas dos ímpios com a sua confiança nas palavras verdadeiras de Deus. Ele diz assim, olha, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Amados, a agressividade dos perversos, ela dá a Davi a impressão de que os justos desaparecem da terra. É tanta mentira, é tanta falsidade, é tanta coisa errada, que parece que não existe mais aquela pessoa correta, aquela pessoa honesta, a pessoa fiel. Parece que essa pessoa está em extinção, parece que ela está em falta. É disso que Davi está falando. Ele tá falando que as palavras dos perversos, que ela manipula, em vez de comunicar, e elas são como, por exemplo, a conversa vã, uma falsidade, a conversa mansa, que são os bajuladores, a conversa falsa, que é a conversa fingida, e a conversa exagerada, que são os soberbos. Então, Davi, ele tá fazendo essa comparação. Amados, diante de uma sociedade cada vez mais desintegrada e confusa, fica difícil encontrar alguém realmente confiável. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que parece que nós não encontramos mais pessoas confiáveis, pessoas honestas, pessoas justas. Quando a gente encontra alguém assim, é uma dádiva, é uma bênção quando a gente encontra uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa justa. Ficamos até admirados, porque parece que essas pessoas sumiu. Tamanha é a confusão que se vive nesse mundo de hoje, tamanha é a falsidade, tamanha é a falta de confiança nas pessoas. Muitas pessoas, queridos, muitos, influenciados pela imoralidade e ganância, eles não veem dificuldade nenhuma em mentir, em enganar, em ferir, em atropelar as pessoas, em prejudicar quem quer que seja para conseguir o que desejam. Você conhece pessoas assim? Pessoas que ela parece que está acima de tudo e de todos, elas fazem o que bem querem, elas atropelam todo mundo, elas afrontam todo mundo, elas desrespeitam todo mundo. Para elas o que importa mesmo é o que elas sentem, o que elas querem. Parece que eles têm um alvo e o alvo parece que é viver na falsidade, viver na vida medíocre, Então, para estes, o certo é visto como errado e o errado é visto como certo. Queridos, diante de tanto crédito que o mundo dá, diante de tanto crédito que o mundo dá ao pecado, fica até difícil viver em retidão. Fala sério, não é verdade? Fica difícil a gente ter uma vida santa. As pessoas zombam da sua honestidade, as pessoas zombam do seu caráter, É por isso que muitos te chamam de crentinho, de bipolar, como é que falam?
que você foi manipulado, né? Por isso, porque conhecendo a palavra, nós queremos viver uma vida santa diante do Senhor. Eu, pelo menos, quero ter uma vida de retidão na presença do Senhor. Eu quero fazer aquilo que é certo. Eu quero viver conforme aquilo que Deus espera que eu viva. E é muito difícil isso. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, querido, a palavra diz assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nós fomos chamados para sermos pessoas diferentes. O crente, ele tem que ser uma pessoa diferente. O crente, ele tem que ter um caráter íntegro, né? Ele não pode se amoldar ao padrão deste mundo. As coisas deste mundo, por melhor que pareçam, né? Por mais prazerosas que pareçam, nós não podemos nos amoldar a este mundo. Nós não podemos amoldar o estilo de vida das pessoas, né, que vivem na prática do pecado, que vivem na prática, né, da ignorância, né, a ignorância espiritual. Nós não podemos, porque nós já conhecemos a verdade e o que Deus espera de nós, de cada um de nós, é que a gente ande em integridade, né, que a gente ande na verdade mesmo, que a gente ande conforme a sua palavra. Então, queridos, né, como ser obediente a Deus quando há incentivo ao que é falso e ilusório? Como ser obediente? Para ser obediente, você só vai encontrar essa força lendo a palavra, né, buscando na palavra, pedindo ao Senhor para te ajudar, para te renovar, para segurar na sua mão, para não te deixar se perder, né? Porque as ofertas do mundo são tantas, as tentações são tantas, né, que se a gente não tiver muita força, muita fé, é perigoso a gente cair. Então, queridos, só mesmo aqueles que vivem com o desejo único de agradar ao Senhor é que vão permanecer fiel, né? Que a nossa fé, o nosso desejo, ele seja de agradar ao Senhor e não ao mundo, não ao homem. Por quê? Porque os que confiam no poder das palavras bajuladoras e na perspicácia dos lábios orgulhosos, esses terão seus planos frustrados e eles serão cortados do meio dos justos. No verso 6 a palavra diz assim, olha, as palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Amados, enquanto os bajuladores eles são falsos e desprezíveis, a palavra de Deus ela é comparada a um tesouro digno de confiança. O texto está dizendo que ela é mais pura e mais preciosa que a prata refinada 7 vezes pelo fogo. Amados, o mundo ele está mergulhado numa crise moral, né, onde os valores e os princípios eles estão sendo destruídos a todo momento. No entanto, a palavra de Deus permanece infalível e ela é desprovida de incertezas ou de enganos. Você não vai encontrar incerteza nem enganos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a verdade, queridos. Por isso que ela diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra que vai nos tirar desse mundo de engano, dessa vida, né, dessa prática de mentira, de falsidade, de desonestidade. É a palavra que vai nos lapidar, que vai nos purificar e vai nos transformar e fazer de nós um ser íntegro, né? Um ser confiável, uma pessoa temente, uma pessoa obediente, uma pessoa que se agrada em fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Os sábios são aqueles que praticam os valores e os conselhos dessa palavra. Então, queridos, olha, a minha sugestão como pastor é para que nós possamos permanecer sempre na palavra. Mesmo que alguém esteja fazendo errado aquilo que é certo, ou fazendo certo aquilo que é errado, né, como certo aquilo que é errado, mesmo que eles tenham esse conceito, mesmo que eles tenham essa prática, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós conhecemos a palavra e nós sabemos o que agrada a Deus. Por isso, então, queridos, o que nós devemos fazer? Continuar firmes, né? Que o nosso... que a palavra ela seja a nossa direção, que a palavra seja o nosso modelo, né, como é que eu vou dizer, o nosso não é o almanaque,
aquilo que nos dá a segurança, né? Aquilo que vai nos ensinar, né? A caminhar, que a gente olhe para a palavra, que a gente nos instruamos na palavra para poder continuarmos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria para você não se misturar com as coisas deste mundo, né? Para que você tenha fé suficiente para andar na verdade, para andar na presença do Senhor, para se firmar na presença do Senhor, né? Ela é o nosso manual de obediência, ela é o nosso manual de vida, ela é o nosso exemplo para viver, né? Então que a gente se firme na palavra e que a gente tenha uma vida íntegra diante do Senhor. Que Deus te abençoe, nós nos vemos no próximo vídeo. Se você tiver gostado dessa palavra, querido, me ajude a divulgar, compartilhe para outras pessoas, né? Coloque aí nos stories do seu WhatsApp, coloque aí nas suas redes sociais, coloque aí, envia para os seus parentes, seus contatos, né? Nos ajude a fazer essa palavra caminhar. Deus te abençoe e nós nos encontramos no próximo salmo.